Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar de um grande pintor francês que é Toulouse-Lautrec. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, por que gostou. E também, se não gostou, comente. É importante para mim. E inscreva-se no meu canal. Bom, Toulouse-Lautrec é um pintor pós-impressionista francês. Ele nasceu em 1864 na cidade de Toulouse, né, na França. Ele era muito rico. Os pais deles ele era filho de um conde, né? E os pais eram primos de primeiro grau, né? Então, por causa disso, ele nasceu com uma doença congênita, né? Que impossibilitou o desenvolvimento, inclusive dos membros inferiores, né? E aos 14 anos ele quebrou as pernas e isso ainda dificultou mais. Então ele ficou um anão, né? Bom, ele era muito rico, né? Ele gostava muito de desenhar. Os pais estimularam ele. Ele foi para um estúdio em Paris, aprendeu pintura e tudo, né? E depois, né, ele se instalou em 1886 em Montmartre, né? Em Paris, né? Um bairro periférico de Paris, na época um bairro pobre, mas que era o lugar onde fervilhava, né? Onde aconteciam as coisas, as artes, né? Os pintores, os literatos, tudo se reuniu naqueles cabarés, naqueles cafés que tinha em Montmartre, né? Esse período na França é também chamado período da Bela Época. Bela Época porque havia várias novas invenções, né? Como, por exemplo, a fotografia, o telégrafo, a máquina a vapor, a industrialização e também as facilidades, né? Da vida, né? E principalmente a burguesia daquela época que vivia a Bela Época, né? Estavam bastante enriquecidos, né? Então, a Bela Época foi até 1914, né? Na França, né? Quando deu a Primeira Guerra Mundial, né? Começou em 1871, quando acabou a Guerra Franco-Prussiana, e foi até 1914. Essa foi a Bela Época. E o Toulouse-Lautrec, ele viveu, né, intensamente essa época, né? Como eu falei, ele foi em 1886, né? Ele abre um estúdio, né? Com o dinheiro da mãe e tudo mais, um estúdio de pintura e tudo mais em Montmartre. E lá ele conheceu vários pintores. Nesse período estava Van Gogh, Degas, todos os pintores daquele momento em que a arte estava mudando, né? Então ele vivia praticamente muito nos bordéis, né? E nos cabarés e bordéis. Ele morou praticamente num bordel, né? Durante um tempo. Então o aspecto que ele mais o tema que ele mais pintou foram as prostitutas, né? Ele pinta as prostitutas com dignidade. Nenhuma delas tem não demonstra expressão de provocativa, de sedução, nada. São profissionais, né? E como vocês estão vendo aí, né? É a cena de uma das casas de prostituição que ele ia, né? E ele mostra às vezes, muito o cotidiano e também mostra os cabarés, né? Inclusive, ele fez uma das grandes coisas que ele foi, além de pintor, né? Que ele pintou bastante, mas ele foi um gravurista, ele fez cartazes, né? O primeiro cartaz que ele fez foi para um grande cabaré que foi inaugurado nessa época, né? Em 1889, que é o Moulin Rouge, né? É o Moinho Vermelho. Era um cabaré de luxo, ainda hoje existe, né? E ele fez, então, esse cartaz. Esse cartaz deu a ele muita fama. Então, ele passou a fazer cardápios, cartazes. Ele revolucionou a arte de fazer cartazes e propagandas, né? Então, ele fez vários cartazes e o estilo que ele usava nessa época também estava acontecendo a influência da gravura japonesa na arte em geral. A gravura japonesa foi uma coisa que inovou as artes, né? Influenciou a arte moderna em geral, porque era uma arte em que não precisava de perspectiva, as linhas eram muito puras, as cores também eram muito puras, então
o Toulouse-Lautrec, como muitos outros, se inspirou na arte japonesa, né? E nós vemos os cartazes exatamente com essa influência, né? Nós estamos vendo, por exemplo, esse cartaz que é muito interessante, né? Que chama L'Agule e o Desossado, né? Que nós estamos vendo aquela L'Agule, a moça que está dançando o cancan, é chamada gulosa, né? Porque ela comia muito, né? E o Desossado é essa sombra que tem aí, que era um malabarista, desossado porque ele tinha bastante flexibilidade no corpo, né? Também tem esse outro que nós estamos vendo, que é um cantor de ópera, que é dono de um cabaré também, né? Quer dizer, ele fez vários cartazes, né? Ficaram muito famosos, né? E também várias pinturas. Agora, ele era uma pessoa que ele bebia muito absinto, gin, né? E vivia praticamente assim, com problema de alcoolismo, né? E como eu falei, nesse período aí, ele fez mais, né, durante toda a vida dele, ele retratou mais as prostitutas. Naquela época, a prostituição na França era regulamentada, mas era considerado um mal necessário para manter aquela família burguesa, né, e tudo mais, né, para conter o ímpeto dos homens e manter a estabilidade de uma família burguesa, né. Então, você vê nessas prostitutas que ele desenhou e pintou, não vê nem um pouco, vê uma melancolia, na verdade, melancolia, apatia, né? Uma certa solidão, né? Em 1892, ele faz uma série de 10 litografias, né? Litografias com o tema Elas, que é só pinturas do cotidiano dessas prostitutas, né? Os cotidianos, né? Elas fazendo a toalete e tudo mais, são muito delicadas, né? Bom, ele, né, ficava muito doente e tudo mais, por causa do alcoolismo, então a mãe dele internou ele, né, forçadamente numa clínica, né, mas ele fugiu da clínica, né, voltou a beber e 2 anos depois ele morreu, né, ele morreu em 1902, né, muito novo mesmo, né, mas deixou todo esse legado, né, e toda essa herança de cartazes e quadros tão muito bonitos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fiquem comigo no próximo vídeo. Obrigado por sua audiência.